Na aula de hoje, HQ. Eu sou o Rei Órfão, que desafiou o sangue. Você não tem povo? Você não é mais meu filho. Que desafiou seu país. Você gastou uma vida inteira construindo um reino perfeito e agora você foi banido. E fui separado de vocês. Você perdeu seu caminho, meu rei. Você perdeu a sua alma. O Grande Monte. Eu vim aqui para louvar o coração do meu país. Os mineiros de Vibranium do Grande Monte. Pois eu sou seu rei e os amo como um pai ama seus filhos. Mas entre meus filhos, tudo o que encontrei foi ódio. O ódio se espalha. Pra trás, seus cães imundos, de joelhos perante seu rei. E então temos guerra. O ódio não surgiu por si só. Enganadores estão soltos em meu reino. E então o ódio espalha. Morte aos tiranos! Um trono para wakandianos! Consumindo o corpo da nação, me dividindo do meu próprio sangue. Agora eles me chamam de Aramufal, o Rei Órfão. Mas eu não esqueci meu nome. Damnizasark, o Pantera. Meu nome é minha natureza. Eu posso rastrear um corpo através do vento e chuva, pois eu rastreio não o corpo, mas a alma interior. Mas o odor da encanadora se perdeu. Devemos ir, meu rei. Seu poder desvanece. Chame os soldados de volta, meu rei. Nós não devemos massacrar nosso próprio povo. E eu devo agora considerar o que está à solta em meu país. O ódio se dissipa. E agora devemos considerar o que fizemos ao nosso próprio sangue. Não existem assassinas entre as Dora Milaje, mãe. As Dora Milaje são a nação. A Cidade Dourada, capital de Wakanda. Nossas forças são atraídas de todas as tribos e forjadas em um emblema singular do país. Nós somos o sangue liga da própria Wakanda. Ninguém sabe isso mais do que a Nneka, nossa capitã, sua prisioneira. Ela deve morrer pelo futuro de Wakanda. Ela morreria por nosso rei. Ela morreria por você. Mas Wakanda está em caos, mãe. Estradas infestadas por ladrões, fazendeiros são mortos em seus próprios campos. A vilania manda. A justiça é uma escrava. Sua filha Shuri, nossa rainha, desapareceu. Nosso rei, retornando, governa em um trono vacilante. Essa casa caiu. Ninguém está vindo nos salvar. Então, devemos salvar a nós mesmos. A pulseira Kimoyo conta a história. Os insultos do capitão sobre as garotas da vila eram conhecidos. Ainda assim, sua luxúria era impedida. A Nneka falou com ele como pais e irmãos deveriam ter falado há longo tempo. E então, ela não foi ouvida. Ela fez como a honra dos pais e irmãos de Wakanda teve sempre exigido. A Nneka se levantou contra os chacais que espreitavam, e por isso ela é marcada como homicida que teve de entregar a sua vida. Poupe-a, mãe. Poupe-a da pena bastarda de homens cuja honra e ostentação, cuja justiça é enganação. Não! Você é Dora Milaje, campeã da sua nação, celebrada em fábulas e canções.
Mas agora, você está perante mim, escudeira em roupas civis, suplicando por alguma outra norma. Você disse, vilania nos oprime. E essa sua resposta para a vilania é entregar os mantenedores das leis wakandianas para os que as desprezam. Não, vocês são exemplo de sua nação. E se vocês não vão servir em vida, vocês servirão em morte. Eu não me alegro em fazer meu serviço, mas vocês o farão, mesmo enquanto outros vacilam. Pela vida de seu filho, minha mãe entregou a sua. Pela vida dessa nação, meu pai fez o mesmo. Ramonda, a segunda esposa de meu pai, e sua viúva, é tanto minha mãe quanto a minha mãe que morreu por mim. O que aconteceu, meu filho? Eu supliquei a eles que voltassem ao trabalho, que nesses tempos precisaríamos mais deles do que nunca. E eles ouviram você? Não. O que é HQ? HQ é a sigla que usamos para falar história em quadrinhos. Ou seja, é uma história contada por meio de uma sequência de quadrinhos, onde a gente utiliza a linguagem verbal, as palavras, e linguagem não verbal, os desenhos. E uma história em quadrinho é na forma horizontal. E a HQ também é chamada de gibi, de arte sequencial. Na Europa, eles usam muito o termo banda desenhada, ou BD, e nos Estados Unidos, comic book. A história da história em quadrinhos. Gente, olha que coisa louca. Os quadrinhos, que a gente acha que é um negócio de jovem, né? Uma literatura super moderna, atual, na verdade se originaram há 35 mil anos com as pinturas rupestres. Mata, corre, vamos comer um mamute, Então, há 35 mil anos, os seres humanos já tinham necessidade de contar o que estava acontecendo no seu dia a dia. E eles explicavam pela sequência de acontecimentos desenhados nas cavernas. Depois de um tempinho, depois de uns 30 mil anos, nós encontramos exemplos de história em quadrinhos no Egito Antigo. A unificação do Egito, por exemplo, é uma história que nós só ficamos sabendo através dessa forma de arte antiga. Depois de um tempo, eles foram simplificando os desenhos e esses desenhos se tornaram os hieroglifos, uma das primeiras formas de escrita no mundo. Mais ou menos nesse período, nós também encontramos os quadrinhos na Grécia Antiga. Os quadrinhos na Grécia a gente encontrava nos vasos, em objetos de decoração das casas. E traziam a cultura do povo grego, representavam temas filosóficos e modelos de comportamento. Assim nasceram os heróis, que serviam como modelos para os cidadãos comuns. No fim do século XIX, as impressões, que antes eram feitas manualmente, rodando uma manivela, passaram a ser feitas por uma prensa a vapor. E então surgiram os quadrinhos com o formato que a gente conhece hoje. Por quê? Porque essa prensa imprimia muito mais rápido, muito mais em muito menos tempo. Ou seja, os impressos alcançavam um público muito maior. A primeira história em quadrinhos, a primeira história considerada em quadrinhos no formato de hoje, se chamava Yellow Kid. É essa aí. Ela era escrita por um cara chamado Richard F. Outcault, eu acho que fala assim,
E especificamente nessa história, ele estava falando sobre um novo fonógrafo, que era um jeito muito moderno das pessoas ouvirem música em 1896. Ainda no século XIX, a literatura romântica estava muito em alta e obras com heróis e vilões que misturavam realidade e ficção começaram a ser feitas nos quadrinhos. Uma invenção, o papel jornal, que era um papel bem mais fino, contribuiu também para levar os quadrinhos para a maior parte da população, porque assim a impressão ficava mais barata. Então, o que foi feito? Os quadrinhos foram usados para divulgar informações e para ajudar a combater o analfabetismo. Um exemplo dessa mistura que acontecia no século XIX, nos quadrinhos da literatura romântica, é esse quadrinho aí, 92. Sim, nessa época também houve uma grande pandemia, chamada influenza. E o que está falando aí? Que não existe esperança para a influenza. Tanto faz você tendo 28 anos ou tendo 84 anos, que são as idades escritas nos caixões aí. Um pouco semelhante, né, gente? No século XX, as histórias em quadrinhos começaram a ser mais divulgadas nos Estados Unidos. Inclusive, foi uma das formas com que o país usou para lidar com a Grande Depressão de 29, quando a Bolsa de Valores quebrou. Nesse quadrinho, nós temos uma personificação, um barril, ou seja, tinha ficado sem nada, um barril que está escrito com os comprimentos de Wall Street, que era onde ficava a Bolsa de Valores. Então, esse quadrinho desempenhava uma função de crítica social. Foi nessa época também, para combater a Grande Depressão, que surgiram os quadrinhos otimistas de super-heróis, onde os heróis normalmente eram os americanos, norte-americanos, e os vilões eram os nazistas ou eram os comunistas. Esses quadrinhos foram muito divulgados durante a Segunda Guerra Mundial e na Guerra Fria. Quem fez, lá em 1837, o primeiro quadrinho no Brasil foi Manuel de Araújo Porto Alegre. E o primeiro dos primeiros quadrinhos já fazia uma crítica à corrupção no Brasil. Essa charge estava falando que o correio oficial e é onde as leis são publicadas, ele era escrito por quem oferecia mais dinheiro, ou seja, o governo aceitava propina para fazer as leis e para divulgar o que quem tinha mais dinheiro queria. Só bem depois, em 1905, foi lançada a revista Tico Tico, desenhada por Renato de Castro. E em 1930, personagens famosos no exterior, como Mickey Mouse e o Gato Félix, passaram a ser publicados aqui no Brasil. Alguns anos depois, em 1960, Ziraldo, que vocês devem conhecer por ser o criador do Menino Maluquinho, lançou a revista Turma do Pererê. Se nesse mesmo ano, Maurício de Souza lançou a Turma da Mônica, que primeiro era publicada como tirinhas na Folha de São Paulo e depois virou uma revistinha. Eu mato você! Tipos de HQ. Tirinha!
Gente, vamos pensar no nome. Tirinha não lembra a palavra tira? As tirinhas são normalmente feitas apenas com alguns quadrinhos enfileirados, como se fosse uma linha. Mas elas também podem chegar até uma página. E elas sempre contêm um tom mais de crítica, ironia. E também podem ser infames. Tudo tem permissão para ser infame. Cartoon. Quando a gente fala de cartoon, a gente lembra daquele canal bacana chamado Cartoon Network. E é bem aquilo mesmo. Os cartoons são feitos com características exageradas, mas diferentes das caricaturas. Ou seja, o autor tem uma liberdade maior de transformar qualquer coisa em personagem. Então, uma esponja com calça quadrada, uma estrela do mar que moram dentro de um abacaxi no fundo do mar. Isso é cartoon. Mangá! Gente, todo mundo tem uma coisa que gosta mais, né? Os mangás são HQs comerciais japonesas que possuem características reais com um toque de exagero. Por exemplo, com olhão. Vocês conhecem bem, né? Existem vários tipos de mangá para vários gêneros e para várias faixas etárias. Além disso, os mangás, por serem originários do Japão, eles são lidos como a escrita japonesa, de trás para frente, da direita para a esquerda. Gibi! A gente chama tudo de gibi, né? Mas, relembrando, figura de linguagem, gibi é uma metonímia. Os gibis realmente são as HQs comerciais que usam por base o cartoon, ou seja, um exagero, mas são direcionadas para o público infantil. Por exemplo, Disney, Pato Donald e Turma da Mônica. Comics. Comics também são HQs comerciais, só que são destinadas para um público jovem. São normalmente os gibis de heróis, como a gente chama. Tipo Liga da Justiça, Vingadores, X-Men. Calma, Tia Lete, calma. Vai dar tudo certo. Eles vão ficar calados. Graphic Novel. Como sempre, prestando atenção no nome das coisas, a gente descobre muitas vezes o que elas são. Então, graphic novel, vamos traduzir. Novela gráfica. Só que novela é um nome que aqui no Brasil a gente usa mais para falar romance. Seria um romance em quadrinhos. Então, é um tipo de HQ destinado ao público adulto. E elas possuem histórias mais longas e elaboradas, assim como os livros romances. A HQ Persépolis é uma graphic novel da Marianne Satrapi, que é uma menina iraniana que cresceu durante a Revolução Islâmica no Irã, quando de repente todos os direitos individuais foram tirados. E como vocês veem aí, ela gostava de rock and roll, gostava de punk e era muito punida por isso. Até que finalmente ela conseguiu se mudar para estudar na França. Essa é uma história autobiográfica, realmente aconteceu com a autora. Figura de alma iniciada. Eles estavam ouvindo a outra pessoa. Eu a vi, mãe. Aquela que trouxe ódio. Ela nos colocou contra nosso próprio povo. Por medo de mais vidas perdidas, eu a deixei ir. Mas eu vou encontrá-la e vou matá-la por isso. Mais mortes, T'Challa.
Hoje eu apoiei a execução de uma de nossas adoradas. Era meu serviço e eu faria isso de novo. Mas eu não estou cega para o que isso significa. Wakanda está em conflito, invasão, inundação, infiltração, regicídio. Um cataclisma de cada vez, mãe. Não. Foco. Meu filho. Você não vê uma obra maior em todos os nossos problemas? Nós tivemos tantos recentemente. A fumaça não está nos cegando ao fogo. Eu vi o fogo bem ali, em seus olhos, bem quando ela virou homens inocentes contra o seu país. Então, faça o que deve, T'Challa. Mas não perca a si mesmo. Você não é um soldado. Você é um rei. E não é o suficiente ser a espada. Você deve ser a inteligência por trás. Eu vi uma agonia neles tão completa que eclipsou tudo. Dever ao país, rei, mesmo um após o outro, agonia sobre tudo. Humilhação, tristeza, toda a agonia. E então, sob a agonia, eu vi algo mais. Fúria. E você encorajou essa fúria? Não, eu revelei a eles em toda sua agonia seu eu mais profundo, mais verdadeiro. Eu lhes dei um presente. Eu não encorajei nada, pois eu não vim a Wakanda como instigadora, mas como libertadora. Eles ainda temem Harmufal. Eles aprenderam que existem agonias maiores do que a fúria de reis. O povo agora o odeia. Você não esteve ouvindo. A Cidade Dourada foi violada. Seus filhos foram afogados e queimados. E Harmufal não pode defendê-los. O povo não odeia seu rei, Teto. Eles estão envergonhados dele. As auras passaram. As auras nunca passam realmente. A agonia estava em mim. Eu senti tudo. Era a agonia do parto, Sensei. Tinha que ser feito. Era a agonia do nascimento de uma nova nação. Pois de toda a fúria virá outra Wakanda. A região da fronteira de Niganda. E um mundo melhor e mais brilhante. As celas da prisão do Forte Ram. Pra longe da parede, Aneca. Aio, não faça. Pra longe. Aio, não faça isso. Não por mim. Não jogue tudo fora, amada. Rapaz! Eu sabia que era você. Só podia ser você. Eu tentei do jeito deles, amada. Eu sei. E agora eles vão matar nós duas. Eles iam nos matar de qualquer jeito. Quando eles te condenaram no meu coração, eles me condenaram. Uma parte de mim já está morta. E que parte é essa? A parte de mim que era Dona Mirage. A parte de mim que uma vez viveu por nosso rei. Wakanda está caindo, amada. Nem mesmo Damin Sark pode nos salvar. Ele ainda se importa, Aneca. Ele já se importou algum dia. Isso importa. Isso algum dia importou. Aio, eles vão nos matar. Então, eu devo falar, como morta, que é minha melhor parte. Eu estou cansada de viver e morrer pelo direito de sangue de um único homem.
Nenhum homem deveria ter tanto poder. Eu sabia que era você, amada. Só você seria louco o suficiente para roubar o protótipo do Anjo da Meia-Noite. Ambos os protótipos. Sim, ambos os protótipos. Bem, então, vamos agir como as mulheres mortas deveriam. Necrópolis, a cidade dos mortos, local de enterro dos Panteras Negras anteriores. Quanto tempo eu devo estar dividido de meu povo, de meu país, de meu próprio sangue? Ah, Shuri, irmã, quanto tempo eu devo estar separado de você?